Então, boa tarde. Vamos começar a nossa aula número 7 do disciplina Química Quântica 1, do programa de pós-graduação em Química da UFAM. E hoje o assunto é um assunto que chama atenção, um assunto que está sempre aí na mídia, né? E esse assunto tem a ver um pouco, né, com o tema que chama atenção, que é o gato de Schrödinger. E esse é um assunto base para nós em quântica, né? É um assunto que tem um viés filosófico muito grande, que nós vamos falar sobre superposição de estados. Na outra aula a gente ainda vai ver questão de valores esperados, vou falar um pouquinho somente hoje. E a questão do experimento mental de Schrödinger, que tem N memes por aí, deu origem a roteiros de N filmes também, muitos contos de ficção científica se baseiam nesse experimento mental de Schrödinger, do gato. Então eu vou passar uma parte aí explicando um pouco isso, a interpretação de Copenhague, para a gente não ficar com ideias erradas na cabeça sobre o que seria superposição de estados. Ok? Então vamos iniciar. Bem, iniciando, então vamos falar um pouquinho sobre superposição e valor esperado. Apenas umas considerações iniciais. Valor esperado, nós ainda falaremos nisso numa outra aula. Então, é o que nós já sabemos, né, que a partir de uma função de onda, da natureza dual da luz, da matéria, é possível, né, nós chegarmos a algumas percepções, algumas conclusões acerca da realidade básica, fundamental da matéria. Bem, o que nós já falamos, nós podemos entender que a natureza do mundo quântico revela algum caráter probabilístico. Eventos com probabilidades iguais de ocorrer ocorrem simultaneamente, nós já falamos alguma coisa sobre isso, mas nós ainda não demos nome para isso. Essa percepção desse caráter probabilístico, de eventos com possibilidades iguais a ocorrerem simultaneamente, nós chamamos de superposição de estados quânticos ou sobreposição de estados quânticos. Tanto faz, não tem problema nenhum. Não dá, né, quando você tem estados superpostos, você não tem como prever com exatidão o resultado desse evento, porque esse evento ele pode ter vários estados superpostos. O fato é que, do ponto de vista geral, somente com um grande número de eventos, você testando várias vezes, você poderia ter, né, uma análise estatística daquele evento e ter uma média, basicamente, né? Claro que o valor dessa análise é um valor médio acerca do evento desse estudo. Esse valor médio nós vamos ter que ter uma aula específica para falar sobre ele, mas no limite da medição, né, desses muitos eventos, nós podemos chegar a um valor médio ou valor esperado de uma determinada observável física. Mas isso daí é quando você quer medir a observável física. A questão é antes da medida, né? Se eu tenho vários estados quânticos acontecendo simultaneamente, o que isso quer dizer? O que quer dizer superposição de estados quânticos? Então é justamente isso que nós vamos ver nessa aula aqui, né? Inicialmente vamos falar um pouco sobre superposição e vamos logo definir o termo, né? Para não perder muito tempo. Então nós dizemos o seguinte: quando um sistema pode ser representado por quaisquer estados individuais, psi pequenozinho aqui, psizinho, sua função de onda total, ou psi grande aqui, pode ser representada por uma combinação linear das várias funções de onda que descreve os vários estados individuais. Nós já falamos isso aqui quando descrevemos um pouco a equação de Schrödinger, uma equação linear. A combinação de resultados da equação de Schrödinger podem ser combinados. Isso também é um resultado para a equação de Schrödinger. O fato é o seguinte: se eu tenho um estado geral, e esse estado geral ele é representado por vários estados individuais superpostos, nós podemos combiná-los linearmente para ter uma descrição maior do estado do sistema, né? Então vamos pensar o seguinte, vamos lembrar, né, uma função clássica de uma partícula que ela está se propagando na direção x, né, mais x. Então essa função de onda, a gente poderia representar ela assim como A sêmica x menos ômega t, a nossa velha função aqui que nós já falamos, né? Essa função, vamos dizer que ela está se propagando na direção mais x.
Mas eu posso representar essa mesma função, né, de uma outra maneira. Né? Eu tenho uma partícula que se propaga na direção menos x. Tá? Então você pode ter mais x, menos x, não tem problema nenhum aqui, tá? Aqui pode até estar meio invertidozinho, não tem problema. Mas o fato é que eu tenho uma propagação no eixo x, seja para a direção, vamos dizer, à direita, seja para a direção à esquerda, mas se ambas esses estados, uns propagando à direita, outros propagando à esquerda, são permitidos, são soluções permitidas para a equação de Schrödinger, então essas duas soluções, a soma delas também é uma solução para a equação de Schrödinger. Então, quando nós fazemos a soma aqui, nós fazemos uma combinação linear, nós passamos a ter uma ideia de que o estado total do sistema, o psi grande, ele é, na verdade, uma somatória de estados ou estados superpostos. Então, quando nós falamos em superposição de estados, o que nós estamos falando, na verdade, é a função de onda total, que ela pode ser descrita pelo somatório dos estados individuais que descreve aquele sistema, cada estado sendo um estado individual, por caso. Tá? Muito bem. Vamos considerar algumas coisas só para a gente ter uma ideia disso daqui. Vamos dizer que eu estou atirando balas, né, com uma pistola. Essa pistola ela é clássica, ela não é quântica, e ela está sendo atirada aleatoriamente entre dois buracos de um muro. Então eu tenho aqui um muro, esse muro tem duas fendas, dois buracos, que permitem que balas possam passar aqui, e eu estou atirando aleatoriamente nesse muro. Após essa parede, né, do muro, você tem um anteparo, onde essas balas elas podem ser acomodadas, e eu tenho um detector móvel que ele pode detectar a posição dessas balas. Bem, qual é a probabilidade de uma bala passar pelo buraco 1 ou pelo buraco 2, né, de qualquer forma? Né? Então eu posso dizer o seguinte, eu tenho um buraco 1, chamar aqui buraco 1, eu tenho um buraco 2, a probabilidade 1, 2, né, ou seja, a probabilidade da bala passar pelo buraco 1 e pelo buraco 2, né, é igual à probabilidade o quê? Da bala passar pelo buraco 1, né, e passar, né, pelo buraco 2. Ou seja, a probabilidade total de alguma bala ser parada aqui no anteparo, né, ela seria basicamente a soma das duas probabilidades. Eu estou jogando aleatoriamente, atirando aleatoriamente, uma bala pode passar aqui, né, pelo buraco 1, ela vai ser detectada provavelmente nessa direção aqui maior, né, nesse estado aqui maior, essa região, e a mesma coisa na fenda 2, então teria maior aqui a probabilidade de se encontrar uma bala, seria mais ou menos aqui nessa direção. A bala passando pelo buraco 2, dificilmente ela pararia aqui, mas pode ser que ela ricocheteie, né? Mas a probabilidade diminui. Mas o fato é que a probabilidade total de eu encontrar uma bala em qualquer ponto desse anteparo é simplesmente a soma das probabilidades clássicas da bala passar pela fenda 1 e da bala passar pela fenda 2. Então isso aqui, probabilidade total de qualquer bala atingir o anteparo é P1 mais P2. Por quê? Porque eu não estou querendo considerar aqui o número de vezes do evento, só quero saber a probabilidade de a bala de fato ser alojada no anteparo. Então a gente diz aqui que a distribuição de probabilidades clássicas, nesse caso aqui, são simplesmente o quê? Aditivas. Né? Então, eu estou considerando o quê? Uma situação de um estado total. Qual é o estado total? A bala ela está no anteparo. Né? Mas para essa bala estar no anteparo, ela pode ter chegado lá por dois estados, vamos dizer, diferentes, por dois caminhos diferentes, fenda 1, fenda 2. Então, vou ter duas probabilidades aqui diferentes da bala chegar no anteparo. Probabilidade total é simplesmente, né, a adição entre as duas probabilidades. Tranquilo? Alguém poderia dizer, eu tenho uma superposição de estados? Não, eu tenho dois estados completamente diferentes. Esses estados são incoerentes entre si, eles não conversam entre si, mas eu posso, matematicamente, estatisticamente, pensar qual é a probabilidade total. A probabilidade total da bala chegar ao anteparo é quando ela passa o buraco 1, buraco 2. Tranquilo? Até aí, ok. Mas a gente pode pensar, em vez de uma bala disparada de um revólver,
nós podemos pensar numa fonte, né, de ondas eletromagnéticas que estão se chocando contra duas fendas, e aqui nós já vamos ter aquele fenômeno quântico, no caso, vamos pensar só em termos ondulatórios, tá? A onda, ela passa pela fenda, ela se difrata. Você tem aqui um detector, né? Esse detector ele pode detectar essas frentes de onda se chocando aqui numa parede que absorve, não tem problema nenhum. E ela passa pela fenda 1, pela fenda 2, então você vai ter aqui um padrão de interferência. Qual seria a probabilidade, vamos dizer, de a onda ser detectada aqui ou aqui em relação à fenda 1, fenda 2? Você pode pensar a mesma coisa, né? Você pode pensar uma probabilidade de 1, probabilidade de 2, em termos de intensidade. Tá? Então seria aqui, tem maior intensidade provavelmente detectando para a fenda 1 nessa região, maior intensidade detectando para a fenda 2 nessa região, né? Mas você tem um padrão de interferência. Então, nesse caso, essas ondas elas se interferem construtiva e destrutivamente, e o que você tem é um padrão aqui de interferência em termos o quê? De espalhamento, de probabilidade. E essa probabilidade de passar pela fenda 1, pela fenda 2, em relação a uma fonte, né, que tem uma função de onda psi, essa probabilidade já tem a ver com aquilo que nós entendemos em quântica. Né? Probabilidade, função de onda em si sozinha, ela não tem sentido, mas se ela está elevada ao quadrado, ela já tem como uma definição, uma densidade de probabilidade. Então, quando eu vou pensar em probabilidade de fenda 1, 2, essas ondas passando, eu já tenho que pensar, né, na função de onda ao quadrado. Então, a probabilidade total ela dependerá de π ao quadrado. Ok? Então, nesse caso, eu tenho uma superposição de ondas, né, e essa superposição de ondas só posso ter uma ideia de probabilidade em termos da sua função elevada ao quadrado. Ok, vamos dificultar mais o caso. Né? Vamos pensar, por exemplo, uma fonte emissora de elétrons, né? No arranjo também quântico. Você tem a mesma história, você tem duas fendas, fenda 1, fenda 2, você tem um detector. E claro, o elétron aqui aí já tem um problema, porque o elétron, apesar de ser uma partícula, né, e também uma onda, a gente pode pensar a mesma coisa do slide anterior dos fótons, tá? Mas aqui os elétrons sofrem difração ao passar pelas fendas e eles também vão gerar um padrão de interferência. Então, quando você tem vários elétrons passando pela fenda 1, então ela vai ter um padrão aqui de probabilidade distribuída, né, nessa região, que seria mais ou menos isso daqui, tendo um máximo, provavelmente, de distribuição mais ou menos nessa região, e diminuindo para os dois lados. A mesma coisa para a fenda 2, passa a ter um máximo de distribuição mais ou menos por aqui, então que seria essa coisa aqui desse lado. Mas você está pensando o seguinte, você tem elétrons que podem passar pela fenda 1, fenda 2, e você não pode distinguir exatamente que elétrons passarão. O que você vai ter é um padrão de interferência. Então você tem elétrons, tá, com dois estados distintos. Nós podemos dizer que a função de onda ela pode ser uma combinação linear entre esses dois estados, ainda que a gente não possa dizer exatamente, precisar exatamente que estado seria esse, mas se nós pensarmos o estado 1 como passando pela fenda 1 e estado 2 pela fenda 2, a probabilidade total de eu encontrar o elétron, né, detectado, né, na parede, não ter paro, ele vai ter uma probabilidade, né, semelhante à dos fótons, só que nesse caso aqui, você já tem que pensar, se a função de onda ela só vai te dar probabilidade em termos da função de onda ao quadrado, quando eu levar essa função de onda ao quadrado, você já vai ter uma pequena diferença. Por quê? Porque a probabilidade 1, 2, né, esses elétrons todos são da mesma fonte, já seria a função de onda ao quadrado, então a função de onda ao quadrado é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então você já tem isso daqui. Notem que agora você tem duas possibilidades grandes, né? Ou dois termos de probabilidade. Probabilidade, veja, π ao quadrado, né, no estado 1, e π ao quadrado no estado 2. Então seria mais ou menos isso aqui. A probabilidade do elétron passar pela fenda 1, aqui eu tenho uma função de onda,
função de onda ao quadrado seria psi1 ao quadrado. Se ele passa pela fenda 2, ele tem uma difração aqui. Então você já teria, assim, vamos chamar agora de estado 2, a probabilidade seria alguma coisa proporcional a psi2 ao quadrado. Mas esses dois estados eles não podem ser separados em si. Por quê? Porque quando você eleva a função de onda ao quadrado, você tem um outro termo aqui que aparece. Olha. 2C1, C2, Psi1, Psi2. Quem seria C1, C2 são os pesos de cada estado individual. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas a questão é que aqui você tem os dois estados aparecendo conjuntamente. Então você tem um termo aqui de sobreposição de estados, onde ambos os estados, né, são detectados simultaneamente a partir do detector numa distribuição de probabilidade. Eu não tenho como dizer assim, olha, um elétron passou pela fenda 1, um elétron passou pela fenda 2, não. Eu tenho uma distribuição equitativa dos elétrons passando pela fenda 1 e 2. Nesse caso, você tem um peso, né, de probabilidade para a fenda 1, um peso de probabilidade para a fenda 2, mas aqui você tem uma superposição, né, entre os dois estados acontecendo. Então, os elétrons eles apresentam aqui uma superposição de estados, psi, né, psi1 ou psi2, e a probabilidade total ela vai ter que ter não só as probabilidades individuais, mas as duas probabilidades conjuntamente. Então, notem que agora, diferente no termo clássico, a probabilidade é P1 mais P2, se você pensar somente em termos ondulatórios, são ondulatórios. A probabilidade é a função de onda ao quadrado, mas se você pensar agora como uma partícula de matéria, né, que também se comporta como uma onda, e você vai ter o quê? Dois estados individuais que podem explicar a presença do elétron aqui no anteparo. Então a probabilidade total ela já vai mostrar, no seu próprio formalismo, uma superposição de estados. Tá? Então essa começa a ter uma diferença bem clara de superposição de estados em termos clássicos e quânticos. Na clássica é só uma adição, mas na quântica você não tem dois estados somente somados. Você tem estados que estão linkados entre si. Né? Eu não quero usar o termo aqui emaranhados porque tem um outro sentido, mas são estados que você não pode separar, eles estão sobrepostos, superpostos entre si. Ok? Muito bem. Então vamos definir esses estados, né, do sistema, porque aqui é importante para nós. O estado que define um sistema, um estado total, ele pode ser o que? Uma combinação linear de estados individuais que descreve aquele sistema em uma determinada condição. E esses estados individuais, vamos chamar aqui ó, psi1, psi2, eles podem ter pesos diferentes. Esses pesos aqui ó, seriam o C1, C2, na construção da função de onda. Se esses estados eles forem completamente iguais, vocês têm o mesmo peso. Eles participam com o mesmo peso para a função de onda total, mas eu posso ter estados com peso diferente. Pode ser que no estado quântico, por exemplo, psi1 tenha 80%, né, de peso dentro da descrição do estado total. Aqui pode ter 20%, então aqui seria 0,8, aqui seria 0,2. O fato é que para você considerar duas funções de ondas individuais, né, numa combinação linear, você tem que considerar o peso que cada estado tem nessa função de onda total. Bem, então a probabilidade, né, do sistema ser encontrado em um determinado estado individual, a psi1 ou psi2, é proporcional ao quadrado, né, do seu peso. Né? Lembre que isso aqui tem que ser elevado ao quadrado para ter uma ideia de probabilidade, densidade e probabilidade. Então é o quadrado primeiro mais o quadrado segundo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo. Então, quando você eleva ao quadrado, você vai ter esse termo aqui ao quadrado, C1 ao quadrado, Psi1 ao quadrado, esse termo ao quadrado, C2 ao quadrado, Psi2 ao quadrado, mais duas vezes C1, C2, Psi1, Psi2. Né? Então, a probabilidade do estado se encontrar, né, o sistema se encontrar em algum desses estados individuais, é proporcional a C2. Quem tiver o maior peso, né, a função peso aqui, maior será a probabilidade do estado individual, né, ser o estado que a gente diz concreto, final, determinado para aquele sistema. Mas isso daí está um pouco mais complexo. Então, é aqui o nosso caso.
você pega essa função de onda, eleva ao quadrado, você vai ter o quê? Estados aqui, né, individuais, agora em termos de densidade e probabilidade. Isso aqui é elevado ao quadrado. Esses dois termos elevados ao quadrado nós chamamos de amplitude de probabilidades dos estados individuais ou dos caminhos do estado em que o estado ele se desenvolve. E aqui, esse termo é o termo relacionado à interferência ou superposição dos estados, quando os estados se superpõem, né? Então eles estão ali embrincados um com o outro. Então, quanto maior o C, quem tiver maior C provavelmente vai ser o estado individual que tenha maior peso e provavelmente se o sistema se desenvolver e chegar a ter um colapso final da função de onda, é aquele estado que terá maior probabilidade de finalizar ou de terminar para a descrição final do estado numa medida. Ok, muito bem. Né? Como é que eu posso ver um pouco mais sobre isso? Né? Veja bem, vamos pensar uma função de onda total que ela pode ser descrita por 4 estados individuais. Cada estado desse, gente, psi1, 2, 3 e 4, é uma solução factível para um determinado sistema via equação de Schrödinger. Se todos eles são autofunções, né, entre si, de um autoestado total, então eu posso ter uma combinação linear desses estados. Todos eles representam um estado individual, ou seja, uma solução, uma descrição para a equação de Schrödinger, que, portanto, descreve um estado em que o sistema pode se desenvolver, o sistema ele pode gerar. Né? Então, eles podem ter pesos diferentes, C1, C2, C3, C4. Um estado individual psi1, ele pode ter maior peso, né? Por exemplo, ele pode ter maior peso que os demais, mas eles podem também ser perfeitamente iguais. Nesse caso aqui, o coeficiente C é o peso individual da função total. Tá? Ele não leva em consideração os demais, no sentido que ele está imbricado com esse estado. Quanto maior for esse C, maior você vai ter o estado total. Quando eu tenho esses estados individuais, quer dizer o seguinte, vamos pensar que eu vou pensar numa medida qualquer, sei lá, posição, momento, né, num determinado sistema, para uma determinada partícula, pode ser que eu tenha 4 estados individuais que possam dar 4 momentos, né, daquele determinada partícula. A questão é qual daqueles momentos é realmente o que é finalizado ou que poderia, né, ter maior peso na descrição do estado total. É o que tem o maior coeficiente. Ok? É o que tem o maior coeficiente. Muito bem, então aqui você tem o estado total do sistema, esse psi grande aqui, a função total do sistema. Aqui você tem os estados individuais do sistema, e cada coeficiente C1, C2, C3, C4 é o coeficiente peso do estado individual. Então, quando nós estamos falando de superposição de estados, já estamos assumindo que há estados individuais que solucionam perfeitamente a equação de Schrödinger para um determinado sistema. Cada solução de um determinado sistema numa equação de Schrödinger, uma vez que ela é linear, podem ser combinados para dar uma função total maior. Então, eu posso ter uma função total, o estado total do sistema, que passa a ser uma combinação linear desses estados. Mais para frente a gente vai começar a ver isso daí em termos de orbitais moleculares. Mas por enquanto, né, vamos ter que segurar a onda até chegar lá. Muito bem. Né? Dado uma função de onda, né, vamos pensar como é que isso daqui, em termos de estados individuais, pode ter uma descrição para nós numa coisa mais prática. Então, dado uma função de onda de uma partícula, essa partícula está associada, né, e ela é resultante de uma combinação de 2 estados individuais. Então, isso aqui é a função de onda que descreve uma partícula, a nossa já famosa equação teste aí, né? A função de onda, A e elevado a ikx mais B e elevado a menos ikx. Então, ela é uma combinação de 2 estados individuais. Esse aqui seria psi1, esse aqui seria psi2, né? E aí você pode pensar o seguinte, se A for igual a B, né, só para a gente pensar assim, vamos dizer que aqueles coeficientes C1 e C2 seria A e B. Vamos dizer que C1 fosse igual a C2 ou A igual a B, que seria essa função total? Essa função total seria A elevado a ikx mais E elevado a menos ikx. Na última aula nós falamos um pouco sobre propriedade de números complexos.
qualquer termo, né, em termo exponencial elevado ao imaginário θ, ele pode ser descrito, né, como cosseno de θ, mas e seno de θ, sendo θ aqui uma fase, né, para o nosso sistema. Aqui eu tenho ó, e elevado a kx, e elevado a menos kx, eu posso melhorar essa descrição dessa minha função de onda, né, aplicando aqui essa propriedade de números complexos. Então eu vou ter cosseno de kx, mais i seno de kx, mais cosseno de kx, menos i seno de kx. Então eu tenho essa função aqui grande, eu posso dar uma melhoradinha nela, né, eu vou cortar i seno de kx com mais i seno de kx, então a minha função, quando os dois estados individuais são exatamente iguais, é 2a cosseno de kx. Então essa é a minha função, né, onde eu estou brincando com dois estados individuais com o mesmo peso. Muito bem. Mas tá, essa função, o que eu posso fazer com ela? Vamos dizer que eu queira saber o momento linear dessa função. Então, lembrando também das aulas anteriores, pensando lá na equação de autovalores, eu tenho que ômega psi igual a ômegazinho psi, como eu estou querendo saber o momento, então vou ter o operador momento operando sobre a função, igual, né, vai resultar num alto valor e restaura a função. Quem é, no nosso caso, o operador momento? O operador momento é dado por h barra i derivada. Vou operar isso aqui sobre a função de onda. Qual é a nossa função de onda? 2a cosseno de kx. Então você vai ter isso aqui. H barra sobre i derivada de 2a cosseno de kx. Isso aqui, se essa função de onda ela for autofunção do operador momento, isso vai me resultar num número, um alto valor, relativo à medida dessa observável, e vai restaurar a função. Então, quando eu derivo isso aqui, eu tenho derivado 2a cosseno de kx, vai ser o que? 2a, derivado de cosseno é o que? Seno, né? Menos seno, no caso. Então, você vai ter 2a, h barra i, tá? K seno de kx. Como eu tenho um menos aqui, eu posso multiplicar por i e dividir por i, então isso vai ficar bonitinho assim, 2a k h barra i seno de kx igual a px, né? Px psi. O problema é o seguinte, eu consegui de novo a função de onda original é 2a cosseno de kx. Eu até tenho 2a aqui, né, mas eu não tenho seno de kx, cosseno de kx, só tenho seno de kx. Então, pelo que a gente lembra da última aula, a função psi, essa daqui, ela não é autofunção do operador momento. Ou seja, com essa função aqui, quando os dois têm basicamente o mesmo peso A igual a B, você não tem como definir um valor para o operador momento. Tá? Mas não quer dizer que eu não tenha como calcular o momento dessa função aqui. Tá? Eu sei que quando os P's A e B são exatamente iguais, ela não tem como definir, né, um valor para o momento linear. Por quê? Porque a autofunção aqui, essa função ela não é autofunção do operador momento. Mas isso não quer dizer que o momento não seja possível de definir. Ele não é completamente definido. Por quê? Porque eu tenho dois estados individuais que descrevem o estado total. Né? A função cosseno, lembrar, né, ela é uma combinação linear de duas funções exponenciais aqui. Né? E, claro, para cada uma delas, eu posso ter um valor do momento definido. Posso não ter ele completo, mas para cada valor individual eu posso conseguir calcular esse momento linear. Então vamos ver aqui. Né? Então A igual a B não trouxe para nós um resultado satisfatório. Vamos considerar o seguinte, B igual a zero ou A igual a zero, tanto faz. E vamos ver o que os estados individuais podem nos dar em relação ao momento linear para essa minha função de onda que descreve o meu sistema total. Né? Então vamos considerar que B igual a zero. Se B igual a zero, estou dizendo que o peso aqui desse estado individual ele é totalmente zero, ou seja, esse estado ele não existe para nós em termos de descrição total do sistema. Mas vamos considerar que ele é B igual a zero. Então a minha função de onda que sobra é A elevado a i kx. Tá? Vamos agora aplicar a equação de autovalores para encontrar o momento linear. Então, operador momento, psi operando sobre a função de onda vai nos dar um alto valor px, né, momento, número, restaurar a função, operador momento, h barra sobre i ddx. Então vamos lá.
derivada de AE e KX, a é uma constante, sai fora, derivada, no caso da interna, I KX é IK, tá? Então vou ter I com I, eu vou cortar, vou ficar com KH barra A e I KX. Ora, essa função aqui, gente, ela é a nossa função de onda original. Então restaurou a função e teve um número aqui, K é uma constante, H barra é uma constante, então isso aqui é um alto valor. Né? Ou seja, quando eu digo operador momento operando sobre a função de onda, isso vai me resultar no número, que é igual a KH barra psi. Quem é KH barra? É o valor do momento linear. Então o valor do momento linear, quando B é igual a zero, ou seja, quando eu só estou considerando esse estado individual, AE elevado a IKX, esse valor é KH barra, ok? Se a gente pensar o contrário, vou colocar, em vez de B igual a zero, vou colocar A igual a zero. Então, é o mesmo cálculo aqui, só que no final, como aqui eu tenho no menos IKX, o alto valor do momento vai ser menos KH barra. Ou seja, se eu pegar esse estado individual, A e IKX, o momento linear é KH barra. Se eu pegar esse estado individual, o momento linear é menos KH barra. Como estamos falando de momento, né, então esse sinal negativo vai nos dar direção. Ou seja, aqui você tem a partícula indo para a direita, aqui você tem a partícula indo para a esquerda em termos de momento. Ou seja, eu posso saber o momento dos estados individuais, mas a questão é qual é o momento do estado total. Né? Quando a minha função é descrita por esses dois estados individuais. Não tem como saber exatamente. Eu sei que ambos estão ali para a sua partícula. Se eu pensar numa medida, se eu medir várias vezes Px para a partícula, né, o valor será um valor médio de Px. Tá? Então, esse valor aqui que vocês estão vendo é a superposição dos estados que ocorre igualmente, com igual probabilidade, para a partícula se deslocar em quaisquer direções. Mas até simultaneamente, se são estados superpostos, sim. Em termos de momento linear, a partícula está indo para a direita e está indo para a esquerda. Por quê? Cada estado individual tem um peso na função de onda total. Então, você tem dois estados superpostos. Num estado individual, a partícula está para um lado, no outro estado individual, ela está para o outro. Mas os dois estão superpostos quando se descreve o estado total do sistema. E o estado total do sistema, ele entra com dois estados individuais. Ambos são soluções da equação de Schrödinger, então eu não tenho como separá-los aqui. Então, nesse sentido, você tem uma combinação de estados. Até simultaneamente, nós não temos como separar aqui. Tá? Não tem como dizer assim, primeiro ele vai para a direita, depois ele vai para a esquerda. Aqui eu tenho dois estados ocorrendo simultaneamente, tá? Em termos do processamento do evento. Joia? Então, ao considerarmos B igual a zero ou A igual a zero, o que a gente encontra? A gente encontra dois estados possíveis para o momento linear. O que isso nos traz em termos de consideração, gente? Então, está aqui. Né? Você tem um momento linear cujo valor é menos kh barra, tem um outro momento linear cujo valor é mais kh barra, e a função de onda representativa do momento linear, ela vai ter dois estados individuais superpostos, em que você tem a direção do momento, um para a direita, vamos dizer, o outro para a esquerda. O que isso me traz em termos de consideração? Bem, aqui nós podemos pensar o seguinte: eu tenho dois estados possíveis, ele pode ir para a direita ou pode ir para a esquerda, cada um com 50% de probabilidade de ocorrer, se eu pensar em estado individual. Mas quando eu penso no estado total, você tem os dois eventos, tá? Os dois estados ocorrendo simultaneamente. Então, eu tenho uma superposição de estados. O que isso implica para nós? Implica o seguinte: primeiro, que é impossível prever em que direção do deslocamento, né, a partícula irá. Para que direção ela vai se deslocar? Para a direita, para a esquerda? Não sei. Quando eu estou pensando em estado individual, eu não vou saber para que lado ela vai se deslocar. Toda vez que fizer uma medida, vai dar um lado, ou esquerda ou direita. E ambos com 50% de probabilidade. Quando eu penso no estado total, as duas funções de onda de estados individuais, né,
ou a gente diz as duas psizinhas componentes, elas ocorrem igualmente na superposição, ambos têm o mesmo peso no deslocamento da partícula. E aí o negócio já ficou meio esquisito. Por quê? Porque no clássico nós não temos uma coisa dessa, ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Mas na quântica a gente está pensando em sistemas que são duais, elas são partículas, são ondas. Você pode ter superposição de estados, você pode ter superposição de ondas, você pode ter interferência positiva, pode ter interferência negativa, você pode ter aquele aspecto lá, daqueles gráficos de franjas em termos das interferências positivas ou negativas. Então, aqui as duas componentes ocorrem igualmente na superposição. Nesse caso aqui, nos estados individuais, se eu fizer uma grande série de medidas, nós vamos perceber que para valores individuais serão iguais para cada um dos casos individuais. Estou pensando em caso individual para cada um, uma série de medidas. Aqui não. Os dois estados podem ocorrer simultaneamente se considerarmos que não há decoerência das funções. O que é decoerência das funções? A gente vai chegar lá daqui a pouco. Ok, até aqui? Nota, isso sai completamente da ideia clássica em que os eventos ocorrem linearmente, e causalmente no tempo. Um causa o outro e você tem um evento linear no tempo. Aqui não. Essas coisas estão ocorrendo simultaneamente. Ou é melhor dizer assim, as duas descrições são probabilisticamente iguais para um sistema total. Então, na descrição do sistema total, esse sistema é descrito por dois eventos individuais que se sobrepõem e existem ali, naquele momento. Meio esquisito. Mas é assim mesmo. Ok? Qual é o valor, no caso do momento? O valor é o módulo aqui de carga barra. Aqui eu não tenho como saber. Por quê? Porque aqui eu tenho uma superposição de estados. Eu só posso ter o valor da medida quando eu analisar os estados individuais. O valor total é superposto, não tem como dizer. Somou deslocamento positivo com deslocamento negativo, esquerda e direita, o que isso resulta? Não tem um valor aqui, no caso, um alto valor para uma superposição. O sistema ele tem que sair dessa superposição, aí sim você vai ter um valor para um estado individual, um ou outro, ou direita ou esquerda. Ok? Mas eu sei que o módulo vai ser o positivo ou negativo aqui, será o módulo de KH barra. Joia? Vamos adiante. Vamos pegar um exemplo de superposição. Alguém pode estar pensando assim, mas isso é conto da carochinha, isso é coisa de ficção científica. Mas, na verdade, gente, a superposição de estados é um fato da quântica. É algo que está imbrincado na própria definição da mecânica quântica. Um exemplo é o estado de spin. Se você tem um íon, tem um elétron, nós vamos pensar aqui no íon, para o nosso caso, ele pode ter spin up, pode ir, vamos dizer, o topo, ou, no caso, spin down, no caso para baixo, spin up, spin down, aqui está no meio, ou ele pode ter uma superposição de estados, aqui é para baixo. Então ele pode estar para cima, pode estar para baixo, e você, em geral, pensa em termos assim muito clássicos, ou o spin para cima, ou o spin para baixo. Mas o spin é uma propriedade quântica, ela define um estado. Ora, se o mesmo elétron, o mesmo íon, ele pode estar com o spin para cima ou o spin para baixo, e cada um desses estados individuais é uma descrição para o estado total do teu sistema, você pode ter sim uma combinação linear desses dois estados e entrar numa superposição de estados, dos quais, quando você for tentar medir o spin, você vai ver que 50% ele está para cima, 50% ele está para baixo, mas numa combinação linear de estados, ou seja, simultaneamente você vai ter os dois estados. Significa dizer que eu posso fazer uma superposição de estados aqui de spin, e nesse caso, no mesmo evento quântico, eu poderia ter alguma coisa assim. Aí você diz assim, não, mas até isso não tem nada a ver. Não. A questão da superposição de spin, por exemplo, em um sistema quântico, por exemplo, um íon, pode ser um elétron,
enfim, dependendo do teu sistema que você está analisando, você pode perceber justamente esses estados aqui em superposição. E isso vai te dar uma ideia muito interessante, né? Por quê? Porque se você pensar, vamos dizer, spin para cima, spin para baixo, como estado ligado, desligado, num circuito lógico, você pode pensar o seguinte: para cima é 1, para baixo é 0. Numa porta lógica você tem 0 e 1. Você pode fazer basicamente o que? Um pequeno computador binário, 0 e 1. Mas e se o meu sistema permite não só 0 e 1, mas qualquer outra coisa, outra combinação que esteja entre 0 e 1? Então você vai ter o que? Uma superposição, né, de um evento quântico que te permite, talvez, criar uma porta lógica quântica. E aí, nesse caso, você vai ter uma base para o processamento massivo em computação quântica, que está bombando hoje em dia, né? As super empresas de tecnologia do mundo, a IBM, a Google, agora algumas empresas chinesas, já desenvolveram computadores quânticos baseados justamente nessa superposição de estados de spin, né? Então, nesse caso, você pode ter agora um processamento massivo muito além do que um computador normal permitiria, né? Ou seja, um computador normal ele é 0 e 1. Num computador quântico você pode ter muitas outras coisas. Você pode ter 0, 0, 1, 1 e pode ter quaisquer outras combinações numa mesma porta lógica, no caso uma porta quântica, né? Isso abre, gente, brecha para a computação ou processamento massivo de dados, de uma maneira tal que os nossos computadores atuais não são capazes de fazer, porque eles sempre vão trabalhar com portas lógicas binárias 0, 1. E isso daí eles vão ter que ter o que? Uma série de bits para poder gerar uma informação num byte. Aqui não. Num único bit talvez é possível você ter um byte completo, né? E nesse caso o sistema ele pode ter que infinitos estados superpostos. Claro que esses estados podem ter probabilidades diferentes. Mas esse caso aqui que eu estou falando para vocês, de estados individuais superpostos num estado total que descreve o sistema, ele não é ficção científica, ele é verdade. Ok? E nisso daí você pode ter uma série de ideias, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um videozinho bonitinho que está nesse endereço aqui que vocês estão vendo embaixo. Esse videozinho ele é bem interessante para nós. Deixa eu ver se eu consigo. Opa. Que mostra a superposição de um estado excitado. No sistema quântico, um átomo ele pode estar excitado ou não excitado ao mesmo tempo. Ele pode também estar em duas posições a um determinado tempo, né? E nesse caso aqui você tem uma superposição de estados. Isso pode ser aplicado para qualquer partícula quântica, né? Então imagina o seguinte: eu tenho uma energia aqui do estado fundamental do sistema, pode estar no estado fundamental, que seria uma descrição, mas ele também pode estar no estado excitado, né? Ou pode estar em ambos os estados ao mesmo tempo. Aqui eu tenho uma superposição. Claro que você não tem como medir os dois ao mesmo tempo. Toda vez que você medir isso daí, ou ele vai estar no estado excitado ou no estado não excitado. Aleatoriamente, se você fizer medidas aleatórias, ou ele está num lado ou ele está no outro. E aqui, nesse caso, quando você pensa no estado total do sistema, você tem o que? Uma superposição. Então, você pode ver a questão aqui em termos de energia, né? Vamos pensar agora com esse estado como uma frequência de uma onda, e você vai aumentando progressivamente a energia do sistema. E o que você vai ter? Você vai ter ou às vezes estado excitado, às vezes estado não excitado, e se você colocar isso num gráfico, olha o que vai acontecer. Então você está medindo muitas vezes, você tem uma média aqui, e isso daqui, gente, vai dar basicamente aquele nosso gráficozinho que nós temos, tá? É claro que essa superposição aí ela precisaria de um ambiente completamente isolado,
na vida real, no estado real, nunca dá para ser completamente isolado. Né? Então você fica aqui nessa oscilação, estado excitado, estado não excitado. E o que você vai ver na média? Né? Na média, o que você tem é como se tivesse ao mesmo tempo os dois estados acontecendo ao mesmo tempo. Você não tem como dizer o que é um, o que é outro. Mas no final das contas, quando você para num determinado estado, ou ele é excitado, ou ele não é excitado. Com determinado tempo, nós dizemos aqui que há um fenômeno chamado decoerência. E na decoerência, no caso, você tem, ao final da medida, somente um dos estados. Ou, no caso, o estado excitado ou o estado não excitado. Ok? Muito bem. Aí eu falei sobre coerência, decoerência, né? Nesse videozinho mostra que com o passar do tempo, você só vai medir, na verdade, um único estado. E esses estados superpostos, eles são estáveis? Né? Essa é uma pergunta interessante. Essa fotozinha aqui é uma foto famosa aí na internet, tem aqui os créditos ao lado. E aqui você tem um tempo de coerência. Coerência é quando você tem os dois estados, ou três, ou quatro, ou cinco estados superpostos. Então aqui você tem um estado de coerência, você tem os vários estados aqui superpostos, esse sistema está completamente isolado do ambiente, mas por algum fenômeno ambiental, né, por alguma perturbação ambiental, você começa a ter um distanciamento desses dois estados. Esses estados eles começam a perder a coerência, essa superposição, e você começa a ter uma dissipação quântica desses estados que estão correlacionados, tá? E no final das contas você tem claramente dois estados separados, distinguíveis. Um seria o amarelo, né, o outro seria o azul, e você não tem mais uma superposição quântica coerente. A questão é, eu posso colocar um sistema em superposição quântica? Posso. A gente consegue fazer isso, tem muitos artigos falando sobre isso em termos de laboratório. Mas é fácil manter estados superpostos? Não. Os estados superpostos eles não têm uma estabilidade. Por quê? Porque aquilo é um estado quântico. Qualquer coisa que acesse aquilo ali, até mesmo uma medida, uma observação do sistema, ele influencia na estabilidade. Então, com o passar do tempo, o próprio tempo, em alguns artigos você vai ver, vai dizer que o tempo também é uma variável que afeta a coerência de estados superpostos. Então é possível você ter vários estados ocorrendo ao mesmo tempo, num estado maior, que descreve um sistema quântico, mas esses estados, se você tiver que medi-los, eles vão entrar em decoerência e no final você só vai medir um dos estados, ou o de cima ou de baixo. Né? Mas você não vai conseguir ter uma medida completa dos dois estados, no caso em coerência e em superposição. Ok? Muito bem. Tá? Mas aqui, vamos voltar ao que nós falamos anteriormente. Deixa eu mudar aqui mais uma vez. Nós falamos, por exemplo, de um estado total, que é descrito por 4 estados individuais, está aqui. Tá? Que são esses estados aqui? Nós podemos chamar isso daqui, eu estou usando já esse termo, estado de coerência, é quando todos os estados se superpõem em uma simultaneidade de eventos. Então aqui eu tenho uma função de onda, nós temos 4 estados que estão, vamos dizer aqui, em superposição, então esse aqui é um estado de coerência, são estados coerentes entre si, estão interligados entre si, para descrever o estado total do sistema. Claro que eles podem ter pesos diferentes, não tem problema, mas eu posso ter um estado chamado de decoerência. No caso, se eu quero medir uma determinada propriedade, essa propriedade ela não vai ser uma propriedade total dos estados superpostos, ela vai ser um valor, né, que vai estar muito mais próximo do estado individual que tiver o maior peso. Tá? E nesse caso, quando você vai medir, você não tem como medir os 4 ao mesmo tempo. Tá? Você vai ter um valor que a gente pode até dizer que seria um valor médio esperado, que a gente vai falar para frente. Mas aqui a função ela colapsa, tá? Então ela entra em decoerência e a realidade ela se fixa em apenas um dos estados. Em geral de maior peso, como nós vimos anteriormente naquele exemplo,
Nós tentamos calcular o momento linear. Quando você juntava os dois ao mesmo tempo, você não tinha como medir, mas se você tinha A igual a zero ou B igual a zero, você tinha um momento linear específico para cada um daqueles estados. Tá? Na decoerência, você tem uma quebra justamente da superposição de estados, você está medindo alguma coisa, esses estados deixam de ser coerentes entre si, e aí apenas um único estado, tá, se fixa, e é ali que você pode ter uma medida específica para aquela função de onda que descreve aquele estado individual. Então, como é que ocorre isso, essa decoerência? Essa decoerência, há uma série de fatores para isso, mas em geral se diz que é quando o sistema ele interage com o seu ambiente, né, de uma maneira termodinamicamente irreversível. Ele quebrou a coerência de estados, ele entrou em decoerência, a função de onda colapsou. Então, se aqui ela tem 4 termos, ela colapsa e fica um só desses 4 termos para você medir, né, uma determinada propriedade. O valor vai ser o valor muito mais próximo do estado que tiver a maior peso, né? Seria o valor esperado, médio, ok? Mas tem um problema, e essa é uma dúvida cruel. Ora, se a minha função de onda é descrita em 4 estados individuais, quando eu vou, por exemplo, fazer uma medida, quando eu faço uma medida, eu estou interagindo com o sistema total que está o quê? Em superposição. Nesse caso aqui eu tenho 4 estados em superposição. Quando eu faço a medida, ou quando eu vou fazer uma medida, eu estou observando o sistema. O ato de medir, o ato de observar, ele faz com que o sistema interaja com o seu ambiente, no caso com o observador, né? E o sistema entra em colapso. Ou seja, vamos dizer que só sobe esse estado 1. Aí tem o estado 2, estado 3, estado 4. Para onde é que foram esses estados individuais? Eles foram colapsados. Mas isso aqui é uma função matemática. Por que eles foram? Porque não há nenhum operador matemático conhecido, nenhuma situação matemática que você possa colapsar, que você possa simplesmente tirar funções matemáticas de uma função maior. Não há um operador aqui de decoerência, né? Ninguém encontrou até hoje algo que possa explicar o sumiço das outras funções matemáticas que participam da descrição de estado total. Então, essa é uma dúvida cruel. Né? Quando você fala em superposição de estados, ok. Quando o estado total colapsa, apenas um estado final é esse que vai se manter. E, em geral, que tem maior peso, mas não quer dizer que seja esse. Tá? Se eles tiverem probabilidades muito próximas, pesos muito próximos, pode ser qualquer um deles. Tá? Pode ser até um de menor peso, não tem um caso aqui específico. Mas ele colapsa e ele passa a se fixar no estado termodinamicamente irreversível. Tá? Então, de alguma forma, essa coerência entre esses estados ela é quebrada e só sobra um único estado. Para onde foram os outros estados em termos, né, de realidade matemática, em termos de realidade física e em termos de realidade ontológica, né, epistemológica? Para onde foi isso daí? O que acontece com os estados colapsados? Então aqui a gente já começa a ter um problema, porque nós estamos entrando na fronteira entre a realidade material, né, física, com uma outra realidade que a gente não sabe exatamente como descrever. Muito bem. E aí nós chegamos ao famoso gato de Schrödinger. Lewis Carroll, naquele livro Alice, não Alice, o País das Maravilhas, mas o segundo, Alice através do espelho, ele escreve o seguinte, né? Uma parte em que Alice está ali na presença do rei, e Alice diz assim: ninguém à vista. E o rei retruca: gostaria de ter olhos como os seus. E falou irritado: ser capaz de ver ninguém, e de uma distância dessas, né? Que olho, né? Então é algo meio engraçado. O Lewis Carroll gostava desses paradoxos em termos de linguagem, alguns paradoxos matemáticos, ele era matemático, se eu não me engano. E aqui é mais ou menos isso. O que eu estou vendo em um sistema em que os estados estão superpostos? Essa é a grande questão aqui. Bem, vamos tentar entender o que é o gato de Schrödinger, porque tem muita interpretação errada por aí. Hoje em dia, na internet, principalmente, né, o pessoal acaba achando algumas coisas que não fazem muito sentido, outras muito engraçadas.
Mas vamos ver o que é o gato Schrödinger, né? Bem, na verdade, antes de a gente entrar no gato do Schrödinger especificamente, temos que falar um pouco sobre problemas de interpretação. Tá? Ó, falamos de superposição de estados. Sabemos que uma superposição de estados é a combinação de todos os estados possíveis, né, de um determinado sistema no nível quântico. E esses estados que estão em superposição, eles podem, né, sofrer uma decoerência, pode sofrer um colapso dessa função a partir de alguma interação com o ambiente e até com própria observação, você não precisa nem medir. O fato de você observar um sistema, na verdade, é um ato de medição, e isso faz com que a onda colapse, ela entre em decoerência e se fixe em um dos estados individuais. Mas aí, gente, tem algumas questões que são levantadas que são muito complicadas de responder. Né? A pergunta é: há realmente estados superpostos reais, simultâneos? Ou é apenas estados virtuais derivados de uma interpretação estatística de eventos? Isso aqui é uma das interpretações que o pessoal fala, não tem estados reais superpostos. Né? O que tem é uma ideia virtual, né? Uma concepção abstrata, né? De uma interpretação, né? Estatística de eventos. Então, realmente? Isso é uma pergunta. Outro, o sistema evolui apenas para um estado provável ou todos são igualmente possíveis? Tem uma interpretação que diz, não, ele sempre evolui para o estado que tiver o maior coeficiente, né, o maior fator peso. Mas se estão todos em coerência, estão superpostos, não é possível que qualquer estado possa ser igualmente provável? Essa é uma segunda questão complicada. Outra pergunta, todos os estados que compõem o sistema são simultaneamente prováveis? O outro anterior é igualmente possível, aqui são simultaneamente prováveis. Todos podem ocorrer com a mesma probabilidade? Outro, se todos os estados quânticos podem sofrer superposição simultânea a partir de estados individuais, por que o sistema só evolui para um único estado? Essa é uma outra pergunta. Se percebemos apenas um único estado do sistema, o que aconteceu com os demais estados? Essa é a pergunta-chave. É possível ocorrer superposição em objetos em escala macroscópica ou é alguma coisa que está só dentro da dimensão do reino quântico? Essas perguntas levam a problemas terríveis, né? Porque cada um interpreta do seu jeito. A questão é, há algum entendimento claro na mecânica quântica acerca dessas questões? Existem várias concepções, várias maneiras de responder essas perguntas. Né? Existe um consenso maior, que a gente chama de interpretação de Copenhague, e existem os críticos da interpretação de Copenhague, entre eles o próprio Schrödinger. Muito bem, vamos tentar colocar alguma luz nisso daqui. Já advirto que cada uma dessas perguntas daria uma aula muito grande, muito longa, né? Então a gente, como aqui é um curso de pós-graduação, nosso tempo não é tão grande assim, a gente vai limitar somente para alguns fatores gerais. Bem, dessas perguntas, em geral, nós temos a interpretação de Copenhague. Né? Essa interpretação foi basicamente criada por Heisenberg, esse aqui Bohr. Paulo está aqui na foto, mas ele também entrou aí, mas a gente em geral chama que a interpretação de Copenhague foi a interpretação dada inicialmente por Heisenberg e Bohr, e essa interpretação ela tem uma visão muito clara acerca de superposição de estados. Né? Então, qual é a interpretação de Copenhague, gente? É a interpretação mais comum da mecânica quântica. Ela é desenvolvida por Bohr, né, Heisenberg, e eles trabalhavam juntos em Copenhague em 1927. E aí, dependendo de onde você lê, você vai ver, pode ser condensado em 3 teses, em 5 teses, em 4 teses. Vou colocar as 3 principais, do meu ponto de vista. Primeiro, todo fenômeno quântico pode ser descrito por uma função de onda, já falamos sobre isso, com a presença de uma superposição de estados possíveis simultaneamente, sendo impossível determinar que estado final será o prevalecente no decorrer do fenômeno. Então aqui ele já mata umas 2 daquelas perguntas anteriores.
Segundo, o ato de observar o fenômeno provoca o colapso da função de onda, o que significa que, embora antes da medição o estado do sistema permitisse muitas possibilidades, apenas uma delas será escolhida aleatoriamente pelo processo de medição e a função de onda modifica-se instantaneamente para refletir essa escolha. Aqui já fica um pouco meio complicado, né? Mas aqui está dizendo, olha, você pode ter qualquer estado, você não tem como saber que estado final vai prevalecer, né? Esses estados estão superpostos, mas quando você observa, a função lá entra em colapso, e se antes de medir eu tinha muitas possibilidades, quando você mede, apenas uma é escolhida. Esse termo aqui eu coloquei entre aspas, porque escolha tem a ver com alguém escolhendo, né? E aqui nós não temos esse personagem escolhendo, mas é escolhida aleatoriamente pelo processo de medição. Aí parece que o processo de medição é que inferiu ou que levou à medida. E na interpretação de Copenhague diz assim, olha, essa função ela podia ter N estados individuais, mas a partir do momento que você mede a função de onda, ela se modifica instantaneamente. Pode ser até que a onda ali, real, quântica, ela possa sofrer essa modificação, ela se modifica, mas a questão é que matematicamente a gente não tem como fazer isso daqui. E terceiro, a realidade quântica é probabilística e indeterminada a priori. A priori eu não sei o que vai dar em qualquer evento quântico em desenvolvimento, porque se ele for uma combinação de N estados, e ele provavelmente será, eu não tenho como saber a priori, só a posteriori. E ele diz a seguinte nessa interpretação, essa realidade não é um reflexo da falta de conhecimento de variáveis desconhecidas do sistema, mas a própria trama da realidade. Então estão dizendo o seguinte, olha, isso não é uma falha da mecânica quântica, isso não é um problema de variáveis ocultas, que eu não sei direito o que está acontecendo, mas se eu souber essas variáveis eu vou poder saber a priori qual vai ser o estado em que vai se fixar. Eles vão dizer não, isso daí é a própria trama da realidade. A própria realidade ela é, em nível quântico, totalmente probabilística. E essa probabilidade tem a ver com essa superposição de estados. Então, essa é a interpretação de Copenhague, é a mais comum. Ela não vai entrar vamos dizer, em detalhes sobre o que aconteceu com a função de onda quando ela colapsou. Ela só diz que colapsa, né? A função de onda se modifica e no final isso reflete a realidade quântica em termos de probabilidade, como ela existe de forma muito concreta. Ok? Todo fenômeno quântico é descrito por uma função de onda. Bem, essa é a interpretação de Copenhague. Talvez a coisa mais fácil de ver seria essa foto que às vezes tem rondado aí na internet. Essa foto é uma foto bem interessante porque você tem uma série ali de balls, né, que estão dentro de um armário fechado e estão numa arrumação tal que eles estão arrumados e estão caídos ao mesmo tempo. Né? A questão é, eles estão caídos ou estão arrumados? Eu só posso saber quando eu abrir o armário, mas quando eu abrir o armário vai se fixar o estado em uma das duas coisas, ou vai cair tudo, ou vai permanecer, não sabemos. Isso aqui é quase um estado de superposição quântica, fechado o armário, você tem balls completamente arrumados, num estado perfeito de equilíbrio, tá? Mas se você abrir esse armário, só vai ficar um dos estados aí prevalecentes, né? E claro, do ponto de vista concreto, macroscópico, vai cair vários. Então, aqui dentro do armário você tem balls caídos e não caídos ao mesmo tempo. Mais ou menos seria a ideia de Copenhague, no sentido que quando você medir, quando você abrir para medir, a função de onda que descreve o sistema como um todo vai se colapsar e vai se fixar num único estado final. Ok? Essa seria a interpretação de Copenhague. Muito bem. Tá? Mas nós temos alguns problemas na interpretação de Copenhague. Né? Por quê? Porque quando você procede uma medida, né, observar uma propriedade quântica, você tem que ter um observador. Quando você tem a presença de um observador dentro da interpretação de Copenhague, a medição altera o sistema. Então, o ato de observar o sistema altera o sistema a ser medido.
Então veja, eu tenho um sistema, eu quero medir o sistema, eu quero saber qual é a medida final do sistema. Eu vou observar o sistema. Quando eu observo, de alguma forma a função de onda ela é modificada. O ato de observar ele altera o sistema, né, e leva ao colapso da função de onda. E aí eu destruo, né, aquela medida de estados que estavam coerentes, eu levo o estado à decoerência. Né? E eu só posso ter uma decoerência se eu conseguir medir antes os estados em superposição. Então quer dizer, quem é que gera a medida? É o próprio estado puro em si, com seus estados menores ali individuais, ou o fato de observar é que leva o sistema como um todo a escolher uma única medida? Né? Isso, gente, cria um problema que vai além da matemática. Tem um problema matemático aí, tem um problema físico aí, mas tem um problema filosófico gravíssimo. Né? Eu vou tentar depois explicar um pouquinho. Então, Bohr, ele falou várias frases sobre isso, e algumas delas são frases clássicas, são essas que vocês estão vendo aí em tela. Ele diz assim, ó, não podemos objetivar completamente o resultado de uma observação experimental. E não temos como descrever o que acontece entre uma observação e outra. Olha bem, não temos como objetivar completamente o resultado de uma observação experimental. Ou seja, eu não tenho como saber exatamente o que vai acontecer em termos experimentais entre um estado e outro, né? E eu não sei como descrever o que acontece entre uma observação e outra, porque o ato de observar altera o observando. Né? Já não é a mesma coisa. Eu estou querendo medir um elétron, que o elétron está num determinado sistema, mas quando eu observo, eu mudo o estado do sistema. Então eu mudo o elétron, eu forço de certa maneira o elétron a tomar uma posição. É esquisito. E ele diz também o seguinte, não há um mundo quântico. O que existe é uma descrição abstrata quanto-mecânica dele. Aqui é complicado. Você tem uma descrição muito abstrata, né, do mundo quântico, e ele vai dizer assim, o mundo quântico como nós entendemos, ele não existe. Ele é fruto da nossa observação dele, da maneira como nós o descrevemos. Mas será que ele seria de outra forma? Se nós tivéssemos descrito ele com uma outra teoria? Não sabemos. Talvez tivéssemos uma outra ideia dele. E muita gente disse assim, olha, isso é um absurdo, né? Vocês estão dizendo que vocês têm vários estados que estão superpostos entre si e esses estados se criam ou se fixam quando nós vamos medir. Então, o que existia antes? O que tinha antes? E diz assim, isso é um absurdo. Né? E ele respondeu uma das certas vezes justamente quanto a esse tipo de crítica, olha, qualquer um que não se choque com a mecânica quântica é porque não entendeu mesmo, porque ela vai chocar você. Né? Para aquele caso, já na mecânica quântica é fácil. Ele está dizendo assim, olha, tem algumas implicações muito graves aí, e se você não se chocou, você não entendeu exatamente o que ela está dizendo. Claro, que a gente vai do ponto de vista da filosofia e da filosofia da ciência, isso vai gerar uma série de dificuldades para quem está estudando quântica. Né? Havia várias críticas, duas delas peraí, o que você está dizendo é o seguinte, a realidade ela não é determinística, a realidade ela só é determinada a partir do momento que nós a observamos, ou outra coisa, a realidade é criada por um processo de observação não físico. Porque veja bem, se eu tenho um sistema em superposição com N possibilidades, e quando eu vou analisar essa realidade, vou observar, eu gero uma possibilidade real, concreta, fixa numa única realidade, eu estou criando essa realidade pelo meu ato de observar? Né? Ou, peraí, quer dizer que a gente não pode determinar absolutamente nada da realidade? Mal a gente pode pensar em termos probabilísticos, e aí gerou uma série de críticas. Einstein entrou nessa discussão, Schrödinger entrou nessa discussão, eles eram críticos da ideia de Copenhague, da interpretação de Copenhague, né? Porque estavam quase que dizendo assim, peraí, quando eu não estou observando alguma coisa,
essa coisa está lá? Porque é mais ou menos o que você está dizendo aí, Bohr, né? É isso que você está dizendo, Heisenberg. Vocês estão dizendo é que o estado final concreto ele só existe a partir do momento que eu observo. Antes ele não existe, antes ele é qualquer coisa e pode ser qualquer coisa, pode ter probabilidade de ser qualquer coisa. Então, quando eu não estou analisando, quando eu não estou vendo, quando eu estou observando, ele está lá. Então, essa era uma das críticas, né, e complicada. Né? Bem, a questão é o seguinte: se a interpretação de Copenhague é correta, né, até fazer a medida, observar o sistema quântico, em qual dos estados possíveis ele se encontra? Essa é a grande crítica que o pessoal faz, bota dizendo assim, cara, não vou nem perguntar isso daí, não dá para objetivar completamente o resultado de uma observação. Tá? Não vamos perder tempo com isso. Nós temos uma descrição quanto-mecânica, né, da realidade, mas o mundo quântico, como vocês tentam imaginar uma coisa causal, causa, efeito, né, isso daí não existe. A nossa descrição leva a essas conclusões. E o que acontece entre uma observação e outra? A gente não tem como saber objetivamente. Não vamos perder tempo com isso. É basicamente isso que está falando. E aí entra o famoso gato de Schrödinger. Finalmente entramos agora no gato de Schrödinger. Né? Schrödinger ele era um dos críticos da interpretação de Copenhague e ele propôs um experimento mental, né, para mostrar que a interpretação de Copenhague era completamente absurda. Né? Porque ele diz assim, olha, isso que vocês estão falando no mundo quântico, ele tem problema do mundo real. Ele interage com o mundo real. Se isso é verdade, se essa interpretação de estados superpostos, né, com ondas colapsando, estão ali numa dimensão quântica, isso também pode afetar a dimensão macroscópica. E isso vai mostrar o absurdo do que vocês estão falando. Então ele fez um experimento mental. Né? Na época, a ideia era mostrar que a interpretação de Copenhague era errada, era absurda, era falha, era limitada e tinha problemas do ponto de vista da filosofia mesmo. Então ele imagina o seguinte, ele imagina um aparato, né, um blindado, um dispositivo completamente blindado, entre intervenções do próprio gato. O gato não pode afetar o ambiente, né, e o próprio ambiente também não pode afetar o sistema como um todo. E nesse dispositivo você tem um gato. Esse gato ele está preso aqui dentro a um objeto, aqui, um material radioativo, está em pequena quantidade, e esse material radioativo ele sofre decaimento. Mas como ele está dentro da dimensão quântica, ele tem naturalmente dois estados superpostos, com decaimento ou sem decaimento. Então, nesse caso, o que acontece? Se houver um decaimento, o sistema ele aciona um sensor e esse sensor dispara um veneno. E aí o gato morre. Se não houver um decaimento, não dispara, não afeta o sensor não é disparado e não é também dispersado o veneno. Então o gato fica vivo e o gato está morto. E ele vai dizer assim, olha, essa função de onda está diretamente ligada à função de onda do objeto aqui, do material radioativo. Por quê? Porque de alguma forma o gato ele vai entrar, né, de forma coerente na função de onda do objeto quântico. Então ele vai dizer assim, olha o absurdo. Eu tenho um gato fechado dentro de uma caixa. Enquanto ele está fechado, eu não tenho como saber a realidade que ocorre ali dentro. E esse gato ele vai estar vivo ou morto. Né? Qual é a questão dele? Né? Eu coloco numa caixa, fecho a caixa, coloco material radioativo, você passa a ter dois estados superpostos, um gato vivo, um gato morto com 50% de possibilidade. Né? O que está acontecendo dentro da caixa? Então ele vai dizer assim, a caixa ao ser aberta, a função de onda é uma função gato vivo ou função de onda gato morto. Mas antes da caixa ser aberta, você tem uma função de onda ou vivo, né, ou morto, mas ao mesmo tempo vivo e morto. Então, nesse caso, você tem uma superposição de estados quânticos. A questão aí enquanto eu não abro a caixa, qual é o estado do gato?
Aí Schrödinger vai dizer, isso é um absurdo, o gato está lá. E ele não está morto e vivo ao mesmo tempo. Ou ele está morto ou ele está vivo. Não pode haver essa situação. Por quê? Porque ele vai dizer assim, nós vamos criar a realidade de morte ou de vida do gato a partir do momento que nós observarmos. Então ele coloca a situação e ele faz a crítica em termos da interpretação dos fenômenos quânticos, em termos de Copenhague. O Schrödinger inicialmente ele era a favor de que é basicamente uma interpretação estatística. Né? Os estados possíveis, né, são estados virtuais e esses estados virtuais eles não são concretos. E ele vai dizer assim, olha, se nós aceitarmos essa interpretação, nós estamos quase nos voltando para o idealismo, aquela ideia de que a realidade só existe quando eu a observo. E isso é isso que vocês estão falando. E Bohr, Heisenberg vai dizer, cara, a gente não vai nem explicar, essa é a realidade. Né? Não temos como objetivar, mas é isso que as equações mostram. Esse é o famoso, então, experimento de Gado de Schrödinger. Muita gente achou muito legal o experimento dele e por alguns anos, por algumas décadas, se tentou reproduzir o experimento de Schrödinger em laboratório, porque a ideia é o seguinte, se o experimento de Schrödinger for verdadeiro, então a interpretação de Copenhague é verdadeira. Se ele não for possível de fazer em laboratório, então toda a interpretação de Copenhague que a gente tem da mecânica quântica, suas bizarrices em termos de estados superpostos, estão erradas. Mas, com o passar do tempo, gente, né, algumas coisas foram possíveis de fazer. Né? A grande questão que ficou é como a medida da observável causa, né, a passagem de superposição do estado final concreto. Ou seja, o que acontece aqui para você ter a função da caixa fechada, né, vivo e morto, para a caixa aberta? Né? Como essa medida, né, da observação, quando você observa, você gera então a fixação de uma realidade. Então, antes de abrir a caixa, você tem as duas realidades acontecendo ao mesmo tempo. É possível ver as duas superpostas? E Schrödinger diz, esse é absurdo. O que acontece quando eu abro e eu fixo uma das duas posições? Bem, estava falando aqui o experimento mental de Schrödinger em um meme, é isso daqui. Quando eu abro a caixa, ela vai se fixar em uma das duas. A pergunta aí dentro da caixa, como é que ele está? Ele está arrumado? Ele não está arrumado? Ele está caindo? Ele está fixo? Aqui é muito interessante esse meme, porque todos os balls aí estão perfeitamente estabilizados, arrumadíssimos, dentro de uma configuração que é estável, não é nem meta-estável, ela é estável enquanto a caixa estiver fechada, quando o armário estiver fechado. Quando eu abrir o armário, é um ou é outro. Ok? Muito bem. Mas há algumas outras interpretações alternativas à interpretação de Copenhague. Gente, tem várias. E, infelizmente não vai dar tempo de eu falar todas aqui não. Vou pegar as principais. Tá? Algumas delas aqui, Schrödinger com certeza apoiaria. Né? A primeira é que há apenas um pseudo-problema, não um problema real. Essa é a primeira interpretação contrária de Copenhague. Na verdade, quem começa com essa interpretação é o próprio Heisenberg. Depois Heisenberg muda essa interpretação e junto com Bohr eles fixam a interpretação de Copenhague. Então diz o seguinte, essa interpretação. Qual o objetivo de se indagar sobre uma superposição de estados de um sistema quântico antes da medição? Então, nessa interpretação diz assim, cara, essa ideia de superposição é uma coisa completamente virtual, não é bobagem. Por quê? Porque a gente nunca vai poder vê-la. Só podemos ver o estado final quando nós medirmos o sistema. Então, com a medição, nós revelamos a realidade concreta. Então, para que ficar talvez procurando a ideia física, matemática, uma superposição de estados? Então, isso daqui é basicamente a negação do idealismo epistemológico. Tá? Essa interpretação, o que é isso? O que é idealismo epistemológico? É aquela ideia que se diz que é possível se conhecer entidades independentes de qualquer sujeito cognoscente.
Então, a realidade existe e ela existe por si mesma. Né? Então, é possível conhecer entidades independente de existir um sujeito observando ou não. Então, nesse caso aqui, você tem a negação do idealismo epistemológico. Nesse caso, ou o gato está vivo ou o gato está morto. Tá? Não tem, quando ele está fechado, não tem vivo ou morto. Ele está vivo ou está morto, a realidade sempre foi concreta. Né? Então, não vale a pena perder tempo falando sobre superposição de estados. Uma outra interpretação é que a função de onda é subjetiva, é chamada interpretação de função de onda subjetiva. Nesse caso, né, também começa aqui com Heisenberg. Heisenberg ele começa nessa ideia, depois ele melhora, e aqui começa a ideia de Copenhague. Ele vai dizer o seguinte, que a função de onda é uma onda de potencialidade. Mas não é Heisenberg, tá? Vários outros depois dele mantiveram, isso aqui ele tirou fora depois. A função de onda é uma onda de potencialidade e a superposição não é uma realidade concreta, mas um estado potencial. Veja bem, aqui fica um pouco complicado porque a gente não está falando de probabilidade, de possibilidade, está falando de potencialidade. E aí, nesse caso, você tem o quê? Que o sistema ele está numa superposição de estados. Alguma coisa afeta esse sistema e esse estado ele migra para um único estado. E aqui nessa interpretação diz o seguinte: isso daqui, essa migração de estados superpostos para um único estado, representa apenas a atualização do nosso conhecimento acerca do sistema, uma vez que após a medida sabemos que o observável, no caso a observável, ômega, possui o valor específico ômegazinho. Então é mais ou menos isso daqui. Ó. Tem essa função com n estados superpostos. Isso aqui é real? Não, é apenas potencial. Estou apenas descrevendo potencialmente que esse sistema pode ser descrito por uma combinação de estados e qualquer um desses estados é válido. E quando você mede, o que você tem, na verdade, é a atualização desse conhecimento potencial que você tinha anteriormente. Ou seja, qualquer um daqueles estados individuais é possível. Quando você olha, você tem o valor daquela observável, então você atualiza o teu conhecimento sobre o sistema. E aí, nesse caso, aquele estado que era possível, potencialmente possível, ele é o estado concreto. Né? Então, se eu tenho uma observável ômega, né, com o operador ômega, e quando eu opero sobre a função de onda, eu vou ter o alto valor ômegazinho. Esse valor ômegazinho é o valor concreto. Ou seja, a função de onda, como ela é descrita, ela é subjetiva, ela não é concreta. A função de onda aqui é a função de onda total. Tá? Então, essa é uma outra interpretação, muito semelhante à anterior. A outra, a interpretação conjunta. Então eles vão dizer o seguinte: superposições não são fenômenos concretos, apenas subconjunto de um grande conjunto estatístico. Eu acho que essa era de Schrödinger, não tenho certeza. Ele vai dizer o seguinte, que o vetor estado não se aplica individualmente ao experimento do gato, mas apenas às estatísticas de muitos experimentos semelhantes. Então é mais ou menos assim. Cada estado individual é uma possibilidade, né? É um subconjunto dentro de um grande conjunto estatístico, então no final das contas acaba sendo uma média ponderada, a função de onda total ela acaba sendo vista como uma média ponderada, né? E claro, cada peso dessa média ela pode influenciar na interpretação daquele estado individual e você não pode mais pensar no estado superposto, né? Você só pode pensar em estados individuais. Se você testar muitas vezes aquele sistema, o que você vai ter são vários valores separados, e esses valores juntos vão te dar uma média daquele sistema. Aí vão dizer assim, olha, essa história do gato é um problema trivial, não precisa resolver. Né? Por quê? Porque ele não existe, esse problema. Esse problema, na verdade, é apenas uma interpretação de um conjunto, né, feito, né, de vários subconjuntos. Na verdade, é uma interpretação estatística. Há a possibilidade de o gato estar vivo ou morto ali dentro, 50%. Se houver alguma coisa que influencie, você pode ter uma diferença dessas probabilidades, mas é um problema trivial, ou seja, não tem um gato morto e vivo no mesmo tempo, porque você tem uma interpretação estatística. Se você fizer isso com um gato muitas e muitas e muitas vezes, você vai ver que em várias situações ele está vivo, em outras situações está morto, outras está vivo, está morto, está morto, está vivo.
né? Mas você nunca vai encontrar, né, os dois morto-vivo ao mesmo tempo. Por quê? Porque isso não existe. Então, é a chamada interpretação conjunta. E aí temos também a teoria do colapso objetivo, essa já é um pouquinho mais complicada, né, porque essa interpretação ela vai dizer assim que há sim funções superpostas e essas superposições elas são destruídas espontaneamente. Ou seja, não depende do observador externo, elas se destroem espontaneamente, se colapsam, né, espontaneamente quando alguma coisa afeta o evento, né, o sistema ali quântico. E ele vai colocar massa, temperatura, tempo, situações irreversíveis. Quando isso é alcançado, as superposições são destruídas espontaneamente. O problema é que nós temos uma dificuldade com a questão do tempo, porque o tempo é, no caso, um dos descritores de um sistema quântico, né? O gato, nesse caso, ele terá sido estabelecido em um estado definido muito tempo antes da caixa ser aberta. Ou seja, antes de você abrir a caixa, você já tem a função de onda colapsada, o gato está morto ou está vivo, né? Por quê? Porque o próprio gato pode estar se observando, ou o próprio ambiente observando o gato em termos das suas várias variáveis físicas, tempo, massa, temperatura, etc., né? Então, no final das contas, você não tem a questão do gato morto e gato vivo ao mesmo tempo, porque o gato vai estar desde o início morto ou vivo, porque essa onda se colapsou naturalmente, objetivamente, tá? Então, espontaneamente. O problema é o seguinte, né? Cada estado de superposição é descrito o que num determinado momento de tempo. Cada momento de tempo é referenciado no momento de tempo anterior. Cada momento de tempo anterior é referenciado em outro momento de tempo anterior. Então, nesse sentido, eu teria que saber qual foi o momento inicial em que houve o colapso objetivo da função de onda em relação ao gato preso nesse experimento de Schrödinger. Não é? Por quê? Porque o campo temporal leva a colapso da função. Esse seria o primeiro descritor mais básico, né? O primeiro princípio físico objetivo que levaria ao colapso objetivo da função. O problema qual é? Se cada tempo é referenciado a um tempo anterior, a um momento referenciado a um momento anterior, então isso leva ao seguinte, que o tempo em que a função de onda colapsou se deu no início de todas as coisas, no Big Bang. Nesse caso, o estado do gato está vivo ou morto, gente, não é determinado pela pessoa que observa, pela medida que é feita. Ele já foi determinado, foi pré-determinado nos momentos iniciais do universo. Então, desde o início do universo, quando o universo é criado, todas as partículas já estão, de certa forma, em coerência entre si, todas elas e para todos os instantes futuros. Então, o gato já está morto, está vivo ou vivo desde a geração, a explosão que deu origem ao nosso universo, né? Isso leva a um problema também que é chamado determinismo físico. Então, volta aquela ideia do determinismo físico lá do século XIX, né? Que os físicos achavam que tudo era pré-determinado, o universo é apenas uma máquina muito bem azeitada que está em funcionamento desde o seu início. Não? Então, todas as coisas não podem sair de um roteiro. Isso é um problema aí. Bem, a última interpretação é a chamada interpretação dos muitos mundos de Hugh Everett. Essa é uma interpretação bem diferente das outras, que Everett ele vai dizer assim, olha, ok, há sim uma função de onda, ela não pode ser destruída porque você tem uma interpretação matemática de um evento físico, né? Então ele vai dizer que a observação não é a causa do colapso da função. Por quê? Porque ambos os estados, vivo e morto, persistem, são estados de fato que descrevem o sistema como um todo. Você não pode colapsar no sentido, não pode destruir um estado quântico, né? E vai dizer assim, esses estados, vivo e morto, eles são incoerentes entre si, eles não se comunicam. Então não tem como, a partir do momento que um vive, o outro morre, ou quando um estado individual permanece, o outro colapsa. E ele vai dar uma interpretação muito, muito diferente. Ele diz assim que quando a caixa é aberta,
parte do universo que contém o observador e o gato, eles são separados em dois universos distintos. Por quê? Porque é um estado quântico, ele não pode sumir, ele não pode desaparecer. Então, quando você abre a caixa, você vai ter dois, né, uma divisão, vamos dizer, na realidade, você tem um novo universo sendo criado. Em um universo, se abre a caixa, o gato está vivo, naquele estado individual. No outro universo, quando se abre a caixa, o gato está morto dentro daquele estado quântico. Né? Então, quando o observador ele abre a caixa, ele se entrelaça com o gato e a informação, ao abrir, ele basicamente é unido numa única história. A gente diz que a opinião dos observadores do gato está vivo ou morto são formados. Então, a geração da informação acerca do estado quântico ali do gato morto ou vivo, na verdade é formado naquele universo, gerando uma história que é consistente com a realidade daquele universo. No outro universo, outro gato foi a outra caixa aberta e ali o gato estaria morto. E aí você teria uma outra história consistente sobre a realidade. Aí isso gera uma série de dificuldades. Por quê? Porque você vai ter que criar infinitos universos para infinitos eventos quânticos que ocorrem na nossa realidade desde o início em que esse universo foi criado. Ou seja, para dar uma resposta a um problema, você tem que criar infinitos universos. Essa é a interpretação de muitos mundos, de Hugh Everett III. Né? Tem outras interpretações, para nós não vale a pena perder tempo aqui. A questão, gente, se há superposição de fato, se há decoerência, né? Nós podemos pensar em termos de experimentos. O que se já fez em termos experimentais? Há realmente superposição de estados? E há decoerência, se esses estados superpostos sendo quebrados e levados a um, e a pessoa poder ver a decoerência ocorrendo? Gente, essa parte de quebra, superposição, decoerência, tem muita importância na comunidade. E há vários artigos muito sobre isso. A coerência e decoerência ela é verificada hoje em dia experimentalmente, ela é um fato. Hoje em dia já se fez a experiência do gato de Schrödinger, não com um gato de fato, mas com íons em armadilhas magnéticas, em armadilhas ali de ondas. Tem dois artigos interessantes, um é do Haroshi et al., de 1996, e um outro que é muito famoso é do Seliger, da Nature, em 1999. No Haroshi eles mostraram progressivamente o fenômeno de decoerência em um estado quântico, que estava com superposição de estados. É um artigo bem famoso, 1996. E esse outro aqui do Seliger, ele se tornou um clássico, porque em 1999 eles colocaram o carbono 60 em superposição de estados. O carbono 60 é uma molécula grande e ela tem vários graus de liberdade em alguns aspectos que ela parece permanecer, na verdade, um sistema não quântico, que já é uma molécula grande. E eles conseguiram colocar numa superposição onda-partícula ali e conseguiram ver a decoerência. Né? Não sei se aqui dá para você ler, mas aqui eles vão dizer assim que basicamente é como se fosse o gato de Schrödinger aqui. Né? Estão praticamente fazendo, no caso, a experiência mental do gato de Schrödinger. De lá para cá, se vocês procurarem em artigos, em boas revistas, vocês vão encontrar vários experimentos que tentam replicar a ideia do gato de Schrödinger, alguns muito complicados, né? Você não vai colocar um gato em si, mas é possível ver os estados coerentes, superpostos, e ver a quebra dessa coerência, ou seja, o estado ele se desenvolvendo para um único estado final. Então, aquela interpretação de que, olha, essa superposição ela é apenas virtual, ela não ocorre. Se ela não ocorre, não deveria haver uma decoerência, não deveria ser possível observar a decoerência. Mas é possível observar em laboratório. Isso aqui de 96, 99, ele ficou muito famoso com esse artigo dele. Eu recomendo que vocês deem uma olhada depois. E coisa, por exemplo, de hoje. Ontem eu procurei e disse como é que está hoje em dia. Né? De 17 de setembro de 2021, esse daqui.
Eles trabalharam uma série de superposições de estados coerentes, né, um artigo que ainda nem foi publicado, na verdade está no repositório, e é muito interessante. Eles vão utilizar algumas ideias basicamente de Heidegger, né, e algumas ideias bem interessantes de superposição de estados, ainda não li ele completamente, mas vale a pena. E esse outro aqui, de 2021, é uma aplicação direta de estados superpostos, coerentes, que eles já estão chamando até de estado de Heidegger, utilizando o que? Em supercomputadores quânticos. Né? Computadores quânticos supercondutores, na verdade. E, gente, essa é uma realidade. Nós temos computadores quânticos hoje em dia funcionando, não com muitos qubits, mas com qubits suficientes para realizar cálculos interessantes. E isso só é possível quando você pode colocar estados em superposição, e ali você pode, inclusive, o que? Haver um emaranhamento desses estados superpostos de maneira a você comunicar informações quânticas de um ponto para outro. Então, vale a pena ter muita coisa, ou seja, Schrödinger, aquela experiência mental dele que dizia assim, isso mostra o absurdo. Hoje em dia, talvez se ele estivesse vivo, ele diria assim, eu vou ter que refazer a experiência do gato, porque do jeito que está não dá certo. Einstein também fez um experimento mental mostrando alguns problemas da mecânica quântica no famoso paradoxo EPR, Einstein, Rosen e Podolsky, que hoje em dia também já foi provado que é possível fazer, ou seja, a quântica continua quântica em suas bizarrices. Ok, bem, eu quero terminar aqui, né, com algumas frases do passado, de alguns que pensaram em termos de coerência, decoerência. Né? Heisenberg, ele diz o seguinte: nosso conceito de realidade objetiva evaporou-se na matemática, que não mais representa o comportamento das partículas, mas nosso conhecimento desse comportamento. Ou seja, a matemática que nós temos não é a matemática do real, mas é a matemática que expressa o conhecimento que temos do real. Tá? Então, a realidade objetiva, ela evapora com a matemática, porque nós temos muito além da realidade objetiva do ponto de vista de Heisenberg. E ele vai dizer o seguinte: medições e observações de laboratório são reais, mas os átomos e as partículas elementares não são tão reais. Eles formam um mundo de potencialidades ou possibilidades ao invés de um mundo de coisas ou fatos. Meio complicado aceitar isso, mas é a ideia de Heisenberg. Wigner, que também ganha o Nobel em 63, ele vai dizer o seguinte: toda a informação que as leis da física nos fornecem são conexões probabilísticas entre eventos, não uma realidade diretamente observável. Ou seja, a realidade concreta, real, ela está além das informações da física. A física só nos fornece conexões. É apenas uma maneira, dentro de uma armadura matemática, de observar algo da realidade. Mas a realidade mesmo é um pouco além disso daí. Ele está quase falando de transcendência aqui. Ele diz também: haveria uma interação entre o sistema físico e a consciência. Certamente o sistema físico pode mudar a consciência. Há indício do reverso. Isso aqui é um problema atual, problema da consciência, né? O que é a consciência? E o Igney vai dizer assim: olha, a matéria, né, o físico, ele interage com a consciência. Se você levar uma topada, a sua consciência, o estado mental, ele é completamente modificado pela dor física. Aí diz assim: será que o contrário é verdadeiro? Será que a consciência afeta a matéria? E esse é um problema em aberto. Na verdade, a questão da consciência é um dos mais difíceis campos de conhecimento de o que é a consciência. Stephen Pinker, ele vai dizer que a consciência é apenas um fenômeno emergente, mas aí ele vai ter que explicar um monte de coisa em termos de funções quânticas do estado de consciência que nós não sabemos o que é. Jordan, ele vai dizer o seguinte: isso aqui foi orientado do Max Born, ele vai dizer que o elétron é forçado a uma decisão. Nós o compelimos a assumir uma posição definitiva. Anteriormente, ele não podia estar neste ou naquele lugar. A gente não tinha medido ele mesmo.
pois ainda não tinha feito uma decisão, e é estranho de falar o termo aqui, decisão, sobre uma posição definitiva. Nós produzimos o resultado da medida. Então, isso aqui ele está falando num sentido também de um pouco de crítica, e está dizendo assim, no final, a medida é imposta por nós ao observar o sistema. Ela é forçada a tomar uma decisão. Antes disso, ele está numa superposição qualquer. E Einstein, brincando sobre essa história, diz assim, é a teoria que decide o que podemos observar. E não é a observação que decide o valor. Einstein ele não gostava muito da ideia de Copenhague. Ok? Então são coisas a se pensar, complicadas, mas vale a pena, ter muita coisa interessante aqui. E eu deixo para vocês um trabalho número 5 aqui. Quero que vocês leiam esse artigo abaixo, esse artigo está em português. E, lendo esse artigo, disserte sobre as bases da realidade quântica, como defendida por Heisenberg. Essa realidade ela é realista, ela é concreta, ela é dogmática, ela é metafísica. Como você entende o colapso da função de onda? Então, tem um artigo bem interessante, bonitinho, do Anderson Leite e Samuel Simon, Werner Heisenberg e a interpretação de Copenhague, a filosofia platônica e a consolidação da teoria quântica. Vale a pena ler. Se vocês quiserem, tem uma dissertação do Tiago Nico Câmara, que foi orientado justamente desse Samuel Simon. E é bem interessante, eu já dei uma olhada, a interpretação de Copenhague e os estados relativos de Hugh Everett III e o problema do realismo científico. Você lê isso daqui, você fica bolado com a questão da realidade, né? Principalmente a questão da realidade física. Claro, ok? Então, quais são as bases da realidade quântica? Dê uma olhada, eu vou deixar isso aqui lá na página para vocês, inclusive essa dissertação também. E eu gostaria que vocês fizessem, né, uma dissertação de vocês aqui, um trabalho de vocês, depois de você ler, né, acerca da realidade quântica em termos do colapso aqui da função de onda. Ok? Para terminar, um videozinho bem engraçado com a vingança do gato. Esse é um vídeo que está na internet. Muito, muito legal de ver.
É isso aí, gente. Tá aqui as nossas referências de sempre. É um assunto que tem muito pano para manga. A parte filosófica é muito grande, tem muita coisa legal para ver sobre isso. Mas, dentro da nossa química quântica, o que nos interessa no momento é a superposição de estados que nós iremos usar adiante em alguns outros assuntos. Ok? Então, fico por aqui.